que é assim? Você tem feito aí um trabalho legal com café, bolinho e teologia. A sua intenção é o quê? É trazer teologia misturado com história, com atualidades e ao mesmo tempo que acontecia naquela época, questão sociológica. Você meio que, quando vai falar das coisas da igreja, de Deus, você meio que faz aí sempre uma convergência de frentes, né? Qual que é a sua visão de ensinar as coisas de Deus para as pessoas do ponto de vista da sua formação teológica, como historiador, pós-graduado em Sagrada Escritura e assim vai? Cara, eu lembro que é interessante assim, eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer assim, missionária de verdade, trabalhando no Cantinho da Criança, porque eu lembro que eu desenhei muito tempo para impressos, para TV e tal. Era uma alegria muito grande para mim fazer aquilo, porque era a realização de um sonho profissional, e eu tive a graça de trabalhar com o que eu acreditava. Mas eu nunca vi aquilo como uma atividade missionária. Certo. Eu via como um trabalho, mas a meta era o quê? Chegar na Marvel. Sim. Né? Mas aí eu lembro que chegou um tempo que o Cantinho da Criança quis mudar ali a grade, né, para atingir outras faixas etárias, e fizeram um projeto de ter um programa de super-herói, chamado Cebayô. E ali eu fiquei encarregado de desenvolver os personagens. O que significa Cebayô? Acho que é exército, se eu não me engano. Né? E aí eu ia desenvolver os personagens, né? Ia ser uma espécie de tipo Power Ranger católico. Né? E só que acabou que o negócio a produção era muito cara e a Canção Nova ela não vive de propaganda. Sim. Ela vive de doação e tal. Então era um produto muito bom, mas não ia trazer benefício, porque você ia gastar muito na produção dele, mas você não poderia ter um retorno daquilo. Né? Então, assim, acabou que naquilo eu gostei muito, né, de trabalhar. E ali que eu comecei a estudar mais ainda com afinco, porque, poxa, eu gostei pra caramba, foi muito legal. Conheci outros profissionais que trabalharam lá na época da TV Colosso, do Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum. Então, como artista, assim, sabe, abriu a cabeça, sabe? Você conversa com outras pessoas que fazem outros tipos de arte e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fui vendo que Deus foi mexendo comigo ali, sabe? E, naquele momento, eu comecei a experimentar o êxito de um capítulo que nós terminávamos de gravar. Eu sou faixa preta de taekwondo e agora azul de jiu-jitsu. Nas cenas de combate, eu estava preparando o elenco também, né? Então, estava ensinando rolamento pro pessoal, queda... não ia ser um desenho, ia ser um filme. Ia ser um filme mesmo. Então eu estava treinando a galera, sabe? Então de manhã eu desenhava, na parte da tarde eu ia cuidar do elenco. Então assim, ia passando as primeiras noções, né, de base, para o pessoal ter fazer uma coreografia bonita e tal. Então aquilo foi fazendo eu me apaixonar pelo negócio, sabe? E você tem que se mergulhar no roteiro para você entender os personagens e tal. E ali acho que Deus foi pescando. Usando. Né? Foi usando. E quando deu errado, não é que deu errado, ia ficar muito caro, não ia ter como, né? Dali surgiu a Banda Conexa, eu costumo dizer, né? A falecida Banda Conexa. Mas nesse processo que eu comecei a desenvolver essa chama, eu descobri que tinha uma chama missionária aqui, e até então eu não sabia que ela existia. E aí eu comecei a me sentir realmente provocado, no sentido do quê? Falei, cara, como que não é que Deus me cobrava alguma coisa, não é que as pessoas me cobravam, não era isso. Mas eu comecei a entender que, da mesma forma que eu ralava para ensinar de diversas formas as coisas de Deus, eu vi que tem gente trabalhando pro diabo. E eu comecei a encarar como, tipo assim, eu não posso perder para esse cara. Eu não posso ralar menos que ele. Eu não posso desistir e ele continuar. Então, para mim, era uma questão de honra
não desisti do projeto. Para mim era uma questão de honra estudar. Eu preciso estudar. Porque o cara que está trabalhando para o diabo, ele conhece o diabo. Sim. Ele sabe o que ele está fazendo. Como é que eu que estou no time de Deus Não conheço, não vou saber, né? Então, eu não vou disputar força com o diabo, eu não tenho esse orgulho. Mas eu não admito me esforçar menos do que o cara que está trabalhando para ele. Isso. Então, assim, aí que parece que, né, Deus começou a trabalhar. Deus começou a, tipo assim, ver, tá vendo? Ó, tem gente que vai depender do seu testemunho. Tem gente que vai depender da sua fala. Tem gente que vai se aproximar de Deus pelo seu modo de evangelizar. E aí eu comecei a, tipo assim, todo aquele ser nerd do Felipe começou a se transformar. Então, eu nunca deixei de gostar, né, dos heróis da Marvel, da DC Comics, do universo de Star Wars. Nunca parei 100% de consumir, sempre gostei bastante, né? Mas eu comecei assim, foi incrível o processo, porque eu comecei realmente a me apaixonar por leitura da Bíblia, leitura da história da igreja. Eu comecei a ficar mais curioso sobre essas coisas. E aí eu também não me encaixava. Falei, caramba, mas nós vamos, já na realidade, né, de falecida banda Conex, nós íamos tocar em retiros, né? Fazíamos shows, toca em retiro, toca em acampamento, toca não sei o que lá. E eu falei assim, cara, a vivência desse pessoal, né, o pessoal que está vindo até nós, é uma galera que ainda, né, não faz estudo bíblico. A galera que ainda não questiona coisas da igreja. É uma galera muito de início. Não que eu me ache superior. Sim, claro. Mas eu comecei a ver assim, eu vou falar o quê para essa galera? Porque quando eu usava exemplos da Bíblia, eu via assim, a galera olhando assim. Tipo... E aí eu fui notando que, cara, esse não é o meu público. Né? Não é para essa galera que eu sou convidado a falar. E aí eu acho que acontece, né? Começou a acontecer um processo de discernimento muito legal que eu acho que todo missionário passa, e ele tem que ser dócil a isso. Por quê? Porque muitos esperavam o quê? Um segundo Dunga. O cara que ia subir no palco ia falar para multidões, ia falar contra a droga. Não que eu sou a favor da droga, não é isso? Só café mesmo. Só café mesmo. Né? Mas para mim era muito claro que, tipo assim, eu não sentia vontade de subir no palco e fazer show. Eu gostava de estudar. Eu gostava de conversar com pessoas que queriam ir mais além. Gostava de pessoas que vinham com as suas dúvidas, que tinham a troca de conhecimento, que queriam saber mais sobre a igreja. Porque chega um ponto que você vive na empolgação. Ai, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, papapá, Ele me chamou, Deus é amor e pá, não sei lá. Uma hora esse fogo acaba. Verdade. Uma hora as questões vêm. E aí são poucos os que têm a disciplina para, tipo assim, peraí, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ver aqui a página de introdução, eu vou... Não é tão simples assim, né? Não são todas as pessoas que vão fazer isso. Você vai ter que puxar a mão da galera, né? Tipo, jogar todo mundo na piscina, né? Todo mundo sabe nadar. Vai ter gente, você vai ter que pular junto, vai ter que usar boinha, essas coisas. Então, eu comecei a notar isso. Chega um tempo que a galera precisa desse alimento mais sólido. E aí eu comecei, naturalmente, a me abrir ao quê? A não ter esse orgulho de, tipo assim, eu não tenho que subir no palco e dar um encontro para 20 mil. Eu tenho que falar com 20. Né? Então, assim, para mim foi um processo muito legal. Por quê? Porque eu comecei a entender que Deus estava usando esse nerd, né, para uma outra função. E se eu não fosse dócil, se eu ficasse naquela onda de, tipo assim, eu preciso fazer o que as pessoas esperam, eu preciso seguir, vestir o manto do Dunga, eu preciso fazer não sei o quê, eu ia descaracterizar o meu ministério, né? E então, neste momento,
eu comecei, né, caminhando com a banda, terminando o projeto de Sebaiô, conhecendo outros padres, fazendo novas amizades, eu comecei a me interessar, até o ponto que eu saí da banda e saí no final do ano. No outro ano eu já entrei na faculdade de teologia. Você fez primeiro teologia, depois história? Não, eu fiz história, entrei com 17 anos. Ah, certo. Aí fiquei um tempo dedicado ao Cantinho da Criança, certo, banda e tal. E aí com uns 20, algum... entrei na aí já teologia. faz depois a pós-graduação. Aí já fiz a pós-graduação. Então, assim, eu me encontrei ali. Por quê? O legal é que quando você vai para a teologia, você tem um choque muito grande. Porque, assim, aquela ideia que você tem de Papai do Céu, ela é desconstruída. E aí você começa a construir eu não vou dizer o que é Deus, né? Você vai entender que o quê? Nós buscamos o Criador, nós percebemos o Criador. Qual é a imagem desse Criador? Não existe. Né? É por isso que Jesus vem aqui para ser o nosso a referência, né? O rosto humano de Deus. Então é interessante que você vai amadurecendo na fé. Você vai aprendendo, né, a usar a inteligência, usar a ciência para te conduzir nessa busca, né, para Deus. Então, assim, foi um processo de amadurecimento muito legal, de você ler os livros de uma forma diferente. Eu queria até várias perguntas, mas um dia nós vamos combinar fazer um ao vivo com o Filipão. Eu acho que eu não vou terminar agora, ainda tenho muita coisa para falar com ele, mas eu desejo um dia fazer tipo uma sessão de perguntas e respostas, curiosidades. Eu vou me sentir o professor Felipe Aquino. Pois é. Felipe II, né? Não, é Felipe II. Não, o Felipe Aquino é meu herói. Eu tive a graça dele corrigir trabalhos meus e tomar um café com ele. Olha que da hora, cara. Um abraço, professor Felipe. Ele é incrível. Vamos ver, quem sabe um dia um programa com Felipe I e Felipe II. Nossa, né? eu vou ficar tremendo assim. Mais do que em cima da casa. Nossa, mais do que medo da minha mãe.